Gente, estava lembrando de uma música, aquela brincadeira de criança, como é bom. Palhaçada, né? Você acha que o povo veio aqui para ver isso? Veio não, ó. Esse livro aqui, vocês vieram, essa playlist de poder versus força. Mas tudo tem uma razão de ser, tá? Porque essa cançãozinha, essa musiquinha que eu tava cantando aqui no início, é porque a forma que eu estava mostrando para vocês acessarem o registro acástico ou esse repositório de todas as informações é através de uma simplicidade tão grande e algo que remonta aos tempos remotos, longínquos no meu caso, não sei do seu, quando eu era criança, que a gente fazia essas brincadeiras, ou similar. Eu tinha a brincadeira do livro, que você pegava o livro assim, sim, para um lado, não para o outro. E ele movia, né? Pegava uma chave, uma bíblia pequena. Gente, que coisa diabólica. Não, não é não. Não sei porque a Bíblia, mas enfim, era brincadeira de criança. Mas dessas brincadeiras de criança, foi descoberto por David Hawkins, psiquiatra muito conceituado, espiritualizado, que alcançou altos níveis de consciência, já desencarnado, não mais nesse plano terreno aqui conosco, mas que deixou toda essa informação. Então ele descobriu que milhares e milhares de pessoas aplicando a cinesiologia ou o teste de força muscular, a calibragem dos níveis de consciência e também quando uma coisa era verdadeira ou falsa, ou como aquilo podia ser uma verdade relativa, mais ou menos graduada. Você fala, como é que é uma verdade relativa? Quando você vai expressar uma opinião sua, a sua opinião é a sua sensação, a sua subjetividade, aquilo que você está apreciando. É diferente de você pegar fatos. Fatos, acontecer tal coisa, vai ser verdadeiro ou falso. Imagina que você vai analisar uma situação política, por exemplo, e aí você tem certos dados que te chegam e você fala assim, não é verdade. Mas você tem como saber se aquilo é verdade ou mentira. Você tem como conversar com as pessoas, por exemplo, daquele país, que passaram por situações que você, sendo de outro país, não passou. Você tem como conversar. Enfim, tudo bem que hoje a gente tem inteligência artificial que vai enganar a gente de diversos modos. Vai dar clareza por um lado, ou não, né? Porque às vezes ela pode dar informações falsas. E vai, por outro lado, produzir imagens falsas amando, né, a pedido de pessoas mal intencionadas. Então tem de um tudo, menino, tem de um tudo que a gente tem que ficar esperto. Mas, todavia, contudo, quando você conhece pessoas, conversa com pessoas, quando você tem uma amostra, você sabe quando aquilo é verdade, quando é mentira, quando você acompanha a história, não de narrativa, mas história mesmo, você sabe de fatos. Depois você pode ter as suas ideias a respeito, mas você não pode negar os fatos. Então, fatos vai calibrar em verdadeiro ou falso. Isso aconteceu? Verdade. Isso não aconteceu? Falso, né? Falso aquilo que tem uma afirmação que seja falsa. Então, através desses testes que a gente estava vendo o encontro passado, né? Não vou explicar aqui de novo, não. Eu explico mais para frente, quando ele voltar a explicar, mas já expliquei para vocês não viram, vai no vídeo passado, que eu queria até fazer uma demonstração, eu fiz mais ou menos, mas era eu e eu mesmo. Eu lembrei do filme que era eu, Irene, eu mesmo e Irene, não sei, era do Jim Carrey, o filme antigo. Mas é isso. Então, vamos ver se depois eu pego outra pessoa para demonstrar para vocês, ficar mais fácil. É uma coisa muito simples. Bom, independe da opinião de quem está sendo testado, independe se ela tem conhecimento prévio ou não, a única coisa é que a parte física muscular, da força muscular, vai entrar em contato com essa inteligência de forma inconsciente, porque de forma inconsciente recebe todas as ordens para o funcionamento. Então, você está conversando com o teu corpo que está participando dessa inteligência. A gente também está, mas a gente coloca o ego e consegue se desvirtuar do que é verdadeiro, do que é falso, ok? Bom, então tá, o que mais aqui, ó? Pela primeira vez se descobriu como encontrar, opa, será que tá gravando, tá? Já pensando, falando um monte aqui, a verdade e também como saber diferenciar os vários níveis de consciência e o poder que cada um deles encerra. Aí você fala assim, mas o que é esse tal desse poder que cada nível de consciência encerra? Imagina, você está dentro de um aquário. Dentro desse aquário, você tem, sei lá, um caranguejo. O que o caranguejo come? Ele come peixe? Não sei.
Vamos supor que ele coma peixe, tá? Eu não sei, não sou bióloga marinha, não sei. Pelo menos eu não tô colocando a girafa dentro do aquário, porque teve gente que desenhou, quando estava falando que estava pegando fogo na Amazônia, desenhou girafa na Amazônia, né? Então não vou fazendo isso, não. Mas o que acontece? Caranguejo, então ali ele vai pegar um peixinho, tem vários peixinhos ali, fácil para ele pegar. Eu vi até um vídeo esses dias, que era do octopus, não sei se é a lula ou se é o outro peixinho que eu confundo. Essa tão ruim de biologia marinha, né? Mas enfim, que eles são super inteligentes e ele estava aprendendo a tocar piano para poder pegar o caranguejinho. Então vamos supor que você tem, né, uma lula ali no aquário, você tem um caranguejinho pequeno, então ele sabe onde encontrar alimento, tem as toquinhas, né? Então, imagino que ele sabe, ele vai lá dentro, consegue saber que o caranguejo está lá, tira da toca e come blau, né? Então, imagina que isso aconteça. Bom, ele está dentro daquele ambiente, ele está dentro daquele aquário. Aí, ele não sabe que tem outros peixes lá fora. Por quê? Porque ele não conhece a imensidão do mar. Ele pode, só que ele participa, como ele não tem esse ego como a gente tem, porque a inteligência dele é grande, mas não como a nossa, então ele não tem esse conhecimento, né, do colorido dos outros peixinhos e de tantas outras coisas que estão ali fora do campo visual dele, da experiência dele. Então é assim que eu entendo, como se a gente estivesse num grande aquário, né? E quando a gente está no nível de consciência. Por quê? Porque a gente tem mais ou menos um filtro interno. Mas você fala, como é que se faz esse filtro interno? Então, o que você quer dizer com isso? Não é um filtro no sentido literal, mas é assim, imagina que as experiências que você teve desde que você nasceu, até quando você foi concebido, até 7 anos de idade, você marcou toda uma forma de ver e entender o mundo, de ter respostas padrões pelas experiências que você teve, pelos adultos que você conviveu, por aquilo que você foi submetido. Então você foi desenvolvendo todo um filtro, um jeito de enxergar e catalogar, né, esse universo para que depois você continuasse surfando nele de forma mais automática. E isso pode te ser benéfico ou prejudicial, geralmente as duas coisas. Teve a parte boa e a parte ruim, mas existem experiências de vida, pessoas que de repente tiveram muitos choques na infância, às vezes serviu como motor, combustível, né, para fazer com que elas fossem bem para frente depois, mas nunca sem um dano prévio. Então tem muitas coisas que é legal dar uma calibrada ali, dar uma modificada através da hipnose, fazer uma reprogramação, né? Mas, então isso agora eu não estou falando da calibragem, né? Estou falando da reprogramação mesmo, que eu falei uma calibrada e acabou se confundindo com outro tema aqui que a gente vai usar no livro. Tá? Então, cada nível de consciência que a gente está, né? Você pega pessoas que você tem muita afinidade, porque você tem padrões parecidos com o dela, você tem respostas padrões e formas de ver o mundo parecidas com o dessa pessoa. Então, você sente bem com essa pessoa, porque parece que ela fala a mesma língua que você. Aí você conversa com outras pessoas que estão além ou aquém e parece um pouco estranho, você não se sente tão à vontade com essas pessoas, porque parece que elas nunca entendem aquilo que você fala, parece que elas não têm essa possibilidade, ou então elas dizem coisas que você não entende e acha a maior viagem, essa pessoa viaja na batatinha, ela viaja na potato, né? Então, tanto uma coisa quanto a outra podem acontecer, né? E aí, isso então é que aquele nível de consciência que você está conversando com seus amigos, por exemplo, que tem uma puta afinidade, uma afinidade muito grande, e sabe, vão pensando junto, faz um brainstorm, troca ideias, tudo. As ideias são meio parecidas, as soluções aparecem ali nesse nível de consciência com facilidade, mas também existem os pontos cegos, existem as armadilhas que esse nível de consciência traz, que não deixa ver, não deixa entender diversas coisas que, se tivesse em outro nível mais acima, você conseguiria entender aquilo que você não entende quando você está mais abaixo, tá? Então, de forma resumida e comparativa, é como se você estivesse num aquário, onde você tem aquelas ideias, aquelas possibilidades, mas também os pontos cegos, né? Que as pessoas que estão ali no mesmo aquário que você, ou seja, na mesma sintonia, vão te compreender e uma vai ajudar a outra, ou não, né? Se estiver no nível muito baixo, ninguém ajuda ninguém. Mas o fato são formas de compreender o mundo, até que essas pessoas todas deem um salto ou vários saltos para que possam ampliar os horizontes ou possam ter uma evolução, né, regredindo de repente porque ficaram com uma monoideia, né, uma ideia que ficou girando em círculos e não saiu do lugar e fez com que a pessoa perdesse a visão que já era pequena, porque a gente está na terceira dimensão e essa visão nossa ela já é deturpada, já é minorada e de repente ela
diminuiu mais ainda, por causa de um comportamento inadequado, de ficar com a subtração, de ficar com uma ideia fixa, né? Com uma fixação em alguma coisa. Mas vamos lá, vamos continuar. Essa consciência, né, que as pessoas vão mergulhar nelas, que eu falei na aula passada, que a gente tem a consciência individual e que a gente tem a consciência humana, que a consciência individual tem as raízes nessa superconsciência que liga todo mundo, né? Ela é alocal, atemporal, referente a qualquer pessoa e também os rastros que deixamos. E foi o que eu falei, né? Eu falei, gente, cuidado quando fazer coisa errada, que a gente deixa o rabo. Não tem como. Se você quiser pesquisar, tem como a gente fazer leitura de registro acástico, tem como a gente fazer várias coisas pelo Quantum Healing também, você mesmo. Eu te ensino como você acessar esses níveis, aprofundando o nível de consciência, mas como David Hawkins ensina aqui, de uma forma bem fácil, né? Que se você está calibrando em 200 ou mais, você vai também conseguir a resposta através do teu corpo ou da outra pessoa que está com você, só que tem que ser 2 pessoas pelo menos para fazer isso. Gente, olha que lindo isso aqui, ó. Eu vou ler para vocês um trecho que eu coloquei ipsiliteris do livro. A mente humana individual é como um terminal de computador conectado a um banco de dados gigante. O banco de dados é a própria consciência humana, da qual nossa própria consciência é apenas uma expressão individual, mas com as suas raízes, que eu falei de raiz aqui, ó, na consciência comum de toda a humanidade. Esse banco de dados é o reino dos gênios, porque o ser humano, porque, porque ser humano é participar desse banco de dados. Todo mundo, por virtude do seu nascimento, tem acesso à genialidade. O que ele está falando? Está desmistificando, gente. Ó. Quanto maior a abertura que você fizer, quanto maior o nível, o salto de consciência, mais você vai chegar perto de ser um gênio. Ou, de repente, da noite para o dia, você vai virar um gênio. Se você acender uma lâmpada, como dizem os budistas, iluminar o quarto escuro, você vai ser um gênio. Todo mundo, por virtude do seu nascimento, presta atenção, tem acesso à genialidade. A informação ilimitada contida no banco de dados agora foi mostrada para estar prontamente disponível a qualquer um em alguns segundos, em qualquer tempo, em qualquer lugar. De fato, essa é uma descoberta surpreendente, que tem o poder de mudar vidas, tanto individualmente quanto coletivamente, em um nível nunca antes previsto. O banco de dados transcende o tempo, o espaço e todas as limitações da consciência individual. Então imagina que a gente vai vivendo, como dizem os mais ignorantes, nós veve. Imagina que a gente veve. Tô brincando, tá, gente? Imagina que a gente vai vivendo e a gente vai registrando tudo que a gente viveu, daí a gente morre. Aí vem uma outra pessoa e nasce. Tudo aquilo que a gente viveu tá no registro disso aí, tá? Que seria o registro acástico ou o banco de dados. Tudo. O que vai acontecer também está lá. Realidades paralelas também está lá. Você, mas tá tudo, como é que eu sei, como é que eu acesso? Não sei, gente, também, tá? Não vê que pergunta difícil. Eu sei acessar um pouquinho de acordo com o meu superior que diz para acessar. Ou até nem diz, me leva lá, não sei como é que chegou. Então, assim, calma que eu não sei. O que eu sei eu explico, né? Embora vocês vão querer fazer essas perguntas difíceis, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos lá! Vamos lá que a gente vai descobrindo. Se eu souber, você me conta. Ó, a informação obtida por esse método revela um novo contexto para entender o comportamento humano e um novo paradigma para validar verdades objetivas. Gente, eu tô cansada, desculpa, porque às vezes assim, não vai dar tempo também de ficar fazendo um monte de edição, tudo bonitinho, que eu tenho que editar os 3 vídeos aqui, porque a semana tá corrida, só tá começando, mas tá corrida. Então é isso. Ó, uma pesquisa indicou que apenas pessoas que calibrem 200 ou mais, que é o que eu estava falando, tá? Estão aptos a obter resultados de testes precisos. Mas por que isso? Gente, porque quando você calibra muito baixo, você ainda está num ciclo fechado, você não participa de nada, você está totalmente desconectado. Quando a pessoa sente aquelas emoções piores possíveis, como raiva, tristeza, aí você fala assim, mas só porque eu sinto isso eu estou assim? Não, depende muito de como você mantém a tua energia. Vez ou outra você pode sentir alguma coisa assim, mas não pode ser a tua constante. Você tem que sempre estar no equilíbrio cada vez mais alto, né? Com compreensão, com compaixão. Você não tem que nada. O que você tem é para o teste. Aliás, eu vou fazer até uma parte aqui bastante importante para que vocês entendam, que eu entendi e achei bacana demais. Porque o ego, ele sempre faz projeção das coisas. Quando eu me formei em 2023 como coaching, foi muito, como coach, né? Coaching é aquilo que a gente faz. Como coach, foi muito legal, porque a gente viu várias ferramentas, aplicou, estudou, aprendeu como fazer,
para você ajudar alguém a chegar na meta que ela tem, né? A pessoa vai andar, mas você vai tentar aclarar o caminho dela em todos os encontros que acontecem. E uma coisa muito interessante é com relação aos valores, porque as metas que as pessoas têm que estar alinhadas com os valores que elas têm. E aí é que assim, quando as pessoas falam de valores, parece que elas projetam o ego querendo ter valores que ainda não adquiriram. Diz, ai, mas puta que pariu também, você vai ficar medindo qual valor eu tenho, qual não tem, problema meu. Você está andando comigo, você está querendo desenvolvimento pessoal, é importante que você saiba aonde você está. Eventualmente, a gente vai atingir diversos valores, mas a questão não é essa, porque ninguém está olhando para você e querendo que você seja o bonzinho ou a pessoa evoluída. É assim, a gente vai dar vários degraus na vida e conquistar várias coisas. Às vezes a gente precisa conquistar uma que está bem aquém, outras a gente já está além, né? A gente precisa unir, precisa fazer. O fato é, respeite-se, respeite cada etapa que você tem. Se você ainda está numa etapa que você precisa ganhar dinheiro, fazer certas conquistas no mundo material, tá tudo certo. É só para você ou só para sua família, seu núcleo familiar, tá certo também, não tem nada de errado com isso. Nada, nada. Depois você vai entender que quando você tem aquelas coisas, que você já sabe como satisfazer essa primeira etapa com muita facilidade, você está aberto e está apto para ajudar outras pessoas, porque você já sabe multiplicar fácil. E te dá prazer e felicidade ver o outro bem também, aprendendo a multiplicar, né? Então, cada etapa é uma etapa sua. Não tem certo e não tem errado. Tem que saber quais são os valores que você sustenta naquele momento. E aí a gente tem toda uma metodologia para aplicar. E você, então, entende se aquilo que você quer está de acordo. Porque se não tiver, você não vai conseguir realizar aquela meta. Então, a gente tem vários testes que vai fazer com a pessoa para que ela entenda e se coloque e não tropece no meio do caminho. Não fica com aquelas coisas de começo de ano que ninguém chegou a lugar nenhum, né? Então é isso, vai. Eu lendo, parei um pouquinho aqui que eu estava só lendo para vocês, então de vez em quando a gente precisa dar uma comentada, né? Até daí a gente vai e lembra das coisas que pode ajudar. Bom, Dr. David Hawkins foi um autor mundialmente renomado, psiquiatra clínico, professor espiritual e pesquisador da consciência. Seu trabalho único resplandece de uma fonte de compaixão universal, é dedicado ao alívio do sofrimento ao redor do mundo e em todos os reinos. Então, ele, com certeza, calibrou muito alto, né? E foi aquilo que eu disse na vez passada. Ele era muito conceituado, gente. Ele desenvolveu o trabalho junto com Linus Pauling, que foi prêmio Nobel, né? Então, assim, era um cara 100%, né? Aí você fala, mas ele era melhor que os outros? Ele não gostava que falasse muito dele, porque ele queria que, na realidade, o trabalho dele sobressaísse. E ele dizia, até tinha uma dificuldade, né, de assinar os livros. Não sei se está nesse, acho que está no vídeo passado. Porque ele dizia que aquilo tudo não era dele. Ele tinha, sim, as milhares de pessoas que ele atendeu, todo o conhecimento que ele desenvolveu, mas outras coisas que ele acabou escrevendo no meio do caminho foram downloads que ele fez, que veio dessa consciência, né? Bom, por confirmar a realidade espiritual como a essência da vida humana e o divino como a fonte da consciência, o trabalho revela que todos os aspectos da experiência humana são uma expressão e um caminho para o último. Gente, isso aqui é de uma profundidade, eu achei lindo. Aqui eu transcrevi, psilíteres também, porque é mais ou menos o que a gente vê no Kaibalho, né? É mais ou menos o que a gente vê no budismo, é mais ou menos o que a gente vê no taoísmo, é mais ou menos o que Masaharu Taniguchi fala, é mais ou menos o que todo mundo fala, né? Quando vai além, assim. Que a grande verdade é que a gente vive na mente de Deus, né? Tudo é manifestação, a gente vem da grande vida, né? Da fonte. E a passagem linda, que eu acho que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou falar aqui, a Sutra Sagrada do Seitinuye, né? Quando fala que nós somos a luz emanadas da grande vida, né? Da fonte, que não existe fonte luminosa sem luz e nem luz sem fonte luminosa. Ele faz uma comparação com a fonte luminosa sendo Deus, sendo a grande vida, e nós sendo essa luz emanados da fonte. Então, olha essa ligação que a gente tem e que muitas vezes, de forma inadvertida, grupamentos religiosos tentam tirar isso da gente, dizendo que são eles os intermediários, quando, em verdade, né, nós temos que ter esse acesso. Pelo Quantum Healing eu também te ensino como fazer esse acesso, se você não achar que sempre precisa de terceiros. Você fala, mas eu preciso de você? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Tem até a história do fazendeiro, mas não vou contar aqui não. Conta outro dia. Se vocês quiserem, você põe aí que eu conto. Mas o que é?
você ganhar uma segurança fazendo um movimento interno. Eles falam, mas que movimento que é esse? É um movimento de meditação, de tranquilizar a mente, de praticar. Eu vou até colocar no clube de membros assim, para a gente meditar, vou fazer alguma coisa assim. Só que eu preciso me organizar, porque é tanta coisa, gente, que às vezes a gente precisa antes saber que vai conseguir se estabelecer naquele horário para não frustrar vocês. Mas tanto pela meditação quanto pelo quantum healing a gente consegue fazer isso, tá? Aí isso como? Saber o caminho do silêncio e fazer algumas práticas que em grupo às vezes a gente consegue com mais força. Então, e aí aquilo que eu estava falando para vocês, ele trabalhou com pessoas muito afetadas, pacientes psiquiátricos, alcançando curas físicas, mentais, espirituais. Então, diz que ele tinha uma entrega, uma compaixão, uma coisa absurda, né, para tratar os pacientes dele. Alcoolismo também, vícios, né, que afetam milhões de pessoas. E aqui o livro faz uma... aliás, está na introdução, né, falando sobre como ele conseguiu ajudar as pessoas, e ele tem uma sacada aqui, né, que veio falando sobre a questão das pessoas que estão presas, né, em vícios os mais diversos, em alcoolismo, que na realidade são estados de felicidade e amor buscados pelo viciado e alcoólatra. E eles podem ser encontrados internamente por meio do esforço interior e da rendição. E aí eu lembro do livro O Poder do Hábito, acho que é do JIT, deixa eu colocar aqui para vocês. Não vai aparecer aqui, né, mas eu vou colocar em outra aba, só para eu ver aqui e não falar direitinho o nome do autor. Ele é conhecido, né, esse livro aqui. Ele é bem legal, esse livro, eu recomendo para vocês, do Charles Duhigg, isso mesmo, desculpa aqui a falha nossa, mas precisava trazer direito o nome. E aí ele fala de uma experiência que foi feita com ratos, que eles colocaram, eu não sei se era cocaína, já faz tempo, se era heroína, o que era, eu acho que era cocaína na água dos ratos, e eles iam o tempo todo ali beber aquela água porque tinha cocaína. Ficaram viciadinhos, né? Viciadão. E aí, o que aconteceu? Oh, meu Deus do céu, esses bichos que a gente ama, mas eles são complicadinhos. Bom, mas enfim. Daí, eles estavam num lugar que não tinha nada para eles fazerem. E eles fizeram uma modificação no lugar que ficavam os ratos. E puseram, tipo, um jeito que eles podiam... Ih, meu Deus do céu, gente. Então, voltando aqui, eu fechei a porta, desculpa, mas é que às vezes elas dão uma enlouquecida, né? Bom, aí diz que eles construíram, então, um verdadeiro parque de diversões, com bastante atividade para os ratos, e fizeram de uma forma que eles conviviam uns com os outros. E deixaram ainda aquela cocaína na água para os ratos irem lá e tomar. O interessantíssimo que eles observaram é que quando eles sentiam que eles estavam interagindo uns com os outros, que estavam tendo aquela troca, então, né, tão necessária, porque são seres sociais, e que estavam com atividades, se divertindo, se distraindo, fazendo as coisas lá, eles não iam mais beber, tomar aquilo, porque na verdade aquela inteligência que a gente participa e toda forma de vida participa, sabe que aquele elemento é contrário à vida. E se a vida está preenchida, eles não precisavam disso, né? Então, eu estou fazendo aqui um paralelo, né? Falando sobre até os experimentos dele, como que o nosso corpo reage ao que não é favorável à vida, né? A gente viu que é catabólico e o que é anabólico. Anabólico são as coisas que são favoráveis. Então, participando dessa inteligência da vida, de manter a vida, tudo, eles escolhiam o mais adequado. Agora nós, quando temos algum problema e a gente desconta na comida, em compras, né? Porque a comida também é um vício, não só a bebida, como é que a gente sabe dos efeitos nefastos, mas a comida também, né? Imagina o açúcar, é que demora mais tempo para acontecer aquela situação de deteriorização física, biológica, mas ela também acontece. E também a pessoa que se entrega para as compras, tudo, né? Enfim, qualquer vício que você possa imaginar, porque a pessoa ela está tentando tapar um buraco, preencher algo que deveria preencher de outra forma. E aqui a essência de tudo, todas as coisas, é o amor que ele fala, né? Então, é por meio do esforço interior e da rendição que a gente consegue, então, dessa forma,
se livrar dessas coisas, né? Como na prática ele fez, eu não sei, não faça pergunta difícil. Eu tenho até umas hipóteses, umas coisas que para oferecer pro povo, mas coisas mais leves, né? Pra gente iniciar, porque isso aí é um pouquinho complicado. Mas nada é tão complicado, é que depende muito da pessoa querer, né? E ela ter toda uma atenção voltada para aquela necessidade de preencher. Então. Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Mude a sua técnica. Ou, tá dando tilt na máquina aqui, eu tô falando, vou começar a falar das. Mude a sua técnica e não a sua aspiração. O estado não precisa ser buscado, ele sempre está dentro de nós. Então, a aspiração, que é da gente ser feliz, da gente preencher aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que o coração pede, nunca está errado, nunca desista de ser feliz. Então, o que ele fala é o seguinte: use uma outra técnica, gente, né? Mas não deixa a tua aspiração de lado. E aqui, ó, ele relutou a princípio, foi nesse livro mesmo, que eu estava consultando outros hoje. Ele relutou a princípio em usar o próprio nome, porque o livro foi escrito por uma fonte maior do que o eu pessoal. Legal, né? E é uma coisa que acontece, viu? Eu gosto muito de escrever também, sou aprendiz de feiticeiro, né? Esse povo é graduado, eu sou aprendiz. Mas eu sempre gostei de escrever conto, acho que livro maior às vezes exige um pouco mais. Mas por ter feito a especialização em direitos autorais lá atrás, no turno do tempo, eu comecei a perceber que todos aqueles advogados que escreviam os livros, tudo falavam sobre os autores e, enfim, todas as pessoas que criam, elas entram em contato com isso, né? Ou então a oficina de escrita, que eu já participei também, qualquer forma de criação, de criatividade, você se alimenta da fonte, né? Então muita coisa que você sabe que você está pegando de lá não é seu. Então aí a humildade ela aparece de forma genuína. Então a gente tem que ficar apto, ter a técnica, o conhecimento, abrir o coração, olhar para cima, soltar de uma forma positiva, se conectar com esferas superiores para que a gente tenha acesso a essas correntes e não fique amesquinhado para pegar corrente de baixa vibe para fazer obra do lixo e do inferno. Que a gente vê várias por aqui. Então a gente tem que ter atenção a isso, né? Quando a gente tem essa noção, a gente nem se acha mais nem menos. A gente só sabe que se a gente conectar com a coisa adequada, a gente vai na fonte certa, né? Se a gente não se conectar, não vai. E que a gente aqui, por mais inteligente que seja, a gente está sempre muito pequenininho de tamanho. E imagina as pessoas que atingiram um grau de consciência muito elevado também sabem disso, porque o conhecimento é infinito. E eu já tive experiência assim rápida, né, para saber, durou um mês, mas para entender o tanto que a inteligência estava do outro lado e o tanto que a pessoa mais inteligente daqui parece muito burrinha pro lado de lá, né? Então é isso. Então a gente tem que ficar feliz sim pelas conquistas que tem que ter uma felicidade, mas não um orgulho que signifique sou melhor que os outros, mas felicidade por ter conquistado, por ter feito, por ter realizado, mas saber que todos nós somos capazes, né? Bom, vamos lá. A página de abertura do livro, né? Então ele traz o seguinte, que eu também achei legal escrever aqui. Os habilidosos não são óbvios. Eles aparentam ter a mente simples. Aqueles que sabem isso, sabem os padrões do absoluto. Saber os padrões é o poder sutil. O poder sutil move todas as coisas e não tem nome. Então é bem isso que eu estava falando, gente. Ó, você consegue pegar o negócio da fonte, que não é seu, né? E por que essas pessoas parecem ter uma mente simples? Porque elas não são vaidosas, elas não são arrogantes, elas são felizes por participar desse reino maravilhoso, de todas as possibilidades, de ter acesso a muita coisa, mas não tem motivo para achar que é melhor que o outro, né? Você pode estar exercendo muito bem o trabalho, pela sua dedicação, pelo seu esforço, pela sua paixão para aquilo, e você pode se conectar então com muitas direções de como fazer aquilo muito bem. E pode ser que por hora você seja muito bom e até melhor que os outros, mas a partir do momento se você começar a pensar que você é melhor que os outros, você pode cair no horse ou do cavalo, né? Aí você fala, por quê? Porque é orgulho, e o orgulho vai fazer com que a tua vibração caia. Você vai ver que o orgulho está lá embaixo. E se você tiver essa abertura, você vai ter tanto amor, tanta compaixão por várias pessoas, né? Por todo mundo, assim.
é que depende da tua abertura. Você ficar sempre com a abertura ali, eu não sei o quanto é fácil viver no meio. Eu já abri um pouco, já fechei. Mas assim, continua um pouquinho fechado, mas não muito aberto, porque senão você fica tão aberto, amando todo mundo, é complicado viver no 3D. Né? Então vem o sofrimento junto. Né? Mas enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. Vamos lá. Uma marca registrada da sua pesquisa é o agora conhecido Mapa da Consciência, apresentado nesse livro. O mapa confirma que os estágios clássicos da evolução interna do ser humano, encontrada na literatura sagrada, são os padrões atratores e campos de energia reais e mensuráveis. Gente, tudo isso que eu estou explicando aqui é uma introdução, olha que coisa louca, né? Mas eu estou só introduzindo o assunto e falando. Ele tem uma metodologia que ele utiliza, que vocês vão perceber. Ele vai falar várias coisas como se fossem, tipo assim, ele dá igual eu estou fazendo aqui, né? Um pequeno panorama, depois ele volta, se aprofunda, depois ele se aprofunda mais e mais, porque na verdade é como espirais, não é uma linha reta que vai do nada, do mínimo até o máximo, mas assim, acrescenta e vê de ângulos maiores e mais expandidos conforme você caminha, mas é espiralado o conhecimento. Então é por isso que ele faz isso, por isso que eu estou fazendo isso também. Vamos lá. Esses níveis que ele vai falar para vocês, que a gente vai ver aqui no livro, eles foram apresentados por filósofos, sábios e místicos através dos séculos. Mas fiquem tranquilos porque a gente vai ver calibragem X, daí vai ter todas aquelas qualidades ou defeitos. E assim por diante. Daí você vai poder depois ter uma noção de onde você está, né? Se isso for importante para você. Eu considero deveras importante que a gente saiba onde a gente está e onde estão os amiguinhos, né? Porque daí você não perde aquele tempo todo tentando fazer entrar, né, a custo de bomba, uma informação na cabeça do amiguinho. Você conversa com compaixão e você também tem paciência com você e sabe sim que você pode reter aquele conhecimento, mas que você vai ter um caminho um pouquinho diferente para chegar naquilo que você quer. O que mais aqui, ó? O mapa da consciência traria o processo emocional. Então, como que essas emoções se manifestam, dominam a pessoa, como a pessoa domina essas emoções? A visão de Deus, a visão do eu e a visão da vida correlacionada a cada nível de consciência. Olha que legal, né? Então, assim, quando a gente vai entender Deus, você tem momentos que você desconstrói, você deixa de acreditar, depois você volta a acreditar de uma forma mais aprofundada, mais alargada, né? Então, você tem fases, né? Uma fase primeira, onde Deus é um senhor sentado numa cadeira, depois você sabe que não é, mas você também não sabe onde está, e depois você volta, então depois você vê que você é parte disso, é um vai e volta, né? É bem espiralado mesmo o conhecimento. As emoções, que mais que ele fala aqui, ó, que interessante. O processo emocional, né? Quais emoções que pegam mesmo, que estão ali batendo, martelando na cabeça da gente, o que a gente já aprendeu a dominar, qual tipo de emoção que a gente tira facinho, né, que é babo pra gente. E a visão das coisas, né, do mundo, de Deus, a visão do eu, né, como que eu acho que eu sou separada de tudo, eu sou integrada no meio, eu sou, né, quem sou eu, né, de onde eu vim, como que eu vou, essas respostas mineiras a gente responde de forma diferente, de acordo com aonde a gente está. Bom, galera, então por hoje é só. Espero. Vocês estão gravando em vez de olhar para vocês? Está gravando para cá, tipo assim, a cega, né? Onde que tá a câmera? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira a gente está terminando então o segundo dia dessa playlist do David Hawkins, Poder versus Força. E sexta-feira tem mais. Daí a gente finaliza pelo menos a semana com mais conhecimento para vocês. Um beijo para você, beijo no coração e que você tenha uma ótima noite. Namastê. Meu Deus interior, saúde seu Deus interior. Tchau, tchau.